Olá, boa tarde. Tô de volta. Tanto tempo sem dar um alô, mas quero deixar aqui registrado uma palavra, porque assim, eu mexendo, né, nas minhas plantações, minha plantaçãozinha de morango e pensando, meditando sobre Setembro Amarelo. E aí eu fiquei meditando e veio uma mensagem em meu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês, mas primeiro eu gostaria de compartilhar Provérbios 15, versículo 15. A parte B do versículo que diz assim: Mas o coração alegre é um banquete contínuo. Em algumas versões diz assim que o coração alegre aformoseia o rosto. E aqui diz assim que o coração alegre é um banquete contínuo. É festa. Banquete é festa, né? Sempre há festa para quando está perto dessa pessoa que tem um coração alegre. Por que eu trouxe essa palavra? Então, eu estava mexendo na minha plantação de morango, no quintal aqui de casa, e veio uma mensagem no meu coração, que assim, a planta, ela precisa da gente estar cuidando, molhando todos os dias, precisa de tirar as folhas mortas, precisa da gente estar observando alguma planta diferente que possa estar nascendo por perto, né? E eu estava assim, observando, limpando, e o resultado foi que o pé de morango ele ficou bonito, deu bastante morango, né? E o morango, vale ressaltar que é sem veneno, né? Não houve necessidade de o uso de veneno. É cultivado em pouca quantidade no fundo de casa, então não precisou. Então, eu fiquei pensando ali que às vezes na correria do dia a dia acontece da gente passar despercebido, esquecer de regar a planta, esquecer por causa do corre-corre, esquecer de olhar se tem crescendo alguma erva próximo, se ela está sendo atacada por alguma praga. A gente se esquece de prestar atenção. E aí um belo dia, quando a gente vai ver, a gente só percebe depois, quando a planta já não tá mais ali. Ela não resistiu às intempéries e acabou morrendo. Então, às vezes, nós, não sei quem vai estar ouvindo esta mensagem, mas você, marido, você, esposa, às vezes, mãe, as pessoas que convivem conosco, o hábito de nós estarmos sempre ao lado dessas pessoas, às vezes a gente não tem cuidado no falar, a gente fala de qualquer maneira, acha que porque nós convivemos, né, na mesma casa, nós temos uma rotina e por isso a gente pode falar de qualquer maneira, a gente não precisa ter um cuidado para falar, ter uma consideração para falar. Às vezes a gente despeja, né, tudo. E eu fiquei observando que às vezes a gente, por não regar a planta, ela fica ali lutando na época do calor para vencer o calor, para conseguir manter-se viva, né, diante das
intempéries, das tempestades. Ela luta muito, contra as dificuldades. E aí chega um momento que essa planta que lutou tanto, ela ficou vários dias sem água, ela ficou vários dias sendo atacada por pragas, ela ficou vários dias ao redor de ervas daninhas, ela ficou vários dias em um terreno que muitas vezes nós não prestamos atenção e que não tinha os nutrientes necessários para o desenvolvimento dela. O que vai acontecer com ela? Um belo dia ela vai morrer. De tanto lutar, ela não consegue resistir. Chega um momento, chega o seu limite. E assim como nós, as plantas também, elas têm o seu limite. É o limite de muita luta. Aí o que acontece? Me chamou muita atenção essa mensagem que veio ao meu coração enquanto eu estava ali, tirando as folhas, as folhagens secas, né, limpando ao redor, chegando terra boa e molhando, né, prestando atenção, colhendo os frutos. E eu me chamou a atenção porque às vezes nós passamos por isso. Nós lutamos, sabe? Lutamos tanto contra as adversidades, contra as pessoas que fazem mal pra gente, falam coisas sem pensar. Até em casa, o nosso esposo, a nossa esposa, né? Nós como mãe falamos aos nossos filhos e eles lutam para vencer essa dificuldade. E aí chega um momento que a pessoa não resiste, entendeu? A pessoa não resiste e chega o seu limite, assim como a planta. E a gente só percebe depois que o mal está instalado. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos ter um cuidado, um trato melhor com o nosso próximo, com a pessoa que está do nosso lado, que convive diariamente conosco. Nós temos que ter um trato, saber conversar, saber falar, saber cobrar, sabe? E estar regando, porque tudo que não se rega, tudo que não cuida, morre, desaparece, acaba. Então, que vocês possam meditar nessa palavra, porque assim, outra coisa também, que essa palavra falou muito no meu coração, às vezes a planta muito cansada, por vários dias sem ser regada, passou pelo sol escaldante, passou pelo frio, né? E aí outono, depois inverno, aí depois daquele inverno triste, difícil, vem a primavera, outono, inverno, depois vem a primavera. E vem a primavera e às vezes essa planta mesmo cansada, sem nutrientes suficientes, uma terra pobre em nutrientes, ela não tem nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Mesmo assim, quando a gente está ali, a gente volta, se lembra e vai lá para observar e a gente consegue encontrar uma flor, 2, 3 flores. E essa planta, amados, ela consegue florescer mesmo depois de tantos intempéries, depois de tanta tempestade, depois de tantas dificuldades. E nós também. Às vezes, diante de tanta dificuldade, a gente ainda consegue florescer, trazer alegria, um pouco de alegria no nosso coração para outrens. Mas assim, Setembro Amarelo fala muito da questão da depressão. E a gente observando a planta,
a planta, ela sofre com agentes externos e agente interno também, como nós. A planta, ela sofre por agentes externos, que é, na verdade, o ataque de pragas, o ataque de ervas que nascem ao redor tentando sufocar aquela planta. E ela sofre também com a questão das dificuldades internas. Quais são essas dificuldades internas que a planta vem a sofrer? Na verdade, quando ela está plantada em um solo muito pobre e que a gente não, às vezes, por não ter muito conhecimento, a gente não prepara o solo ou não dá o que aquela planta realmente precisa para o seu desenvolvimento. E aí ela vai ficando fraca, vai enfraquecendo, até que um belo dia ela não consegue mais achar nutrientes nenhum e essa planta ela vem a desfalecer. O que eu quero trazer para vocês com essa palavra? Porque assim, às vezes a depressão ela não é só causada por agentes externos, sabe? Muitas vezes é agente interno, é a falta de hormônios, a falta de substâncias necessárias para o bom funcionamento do corpo. E muitas das vezes a gente, sem o conhecimento necessário, nós julgamos as pessoas, até porque é mais fácil julgar, né? Nós julgamos e não temos nenhum pingo de empatia com a sua dor. O que acontece? Essa pessoa vai ficando doente, cada vez mais doente, cada vez mais fraco, até chega o seu fim, chega o seu limite. Então, o que eu quero trazer aqui para nós é que nós devemos ter um trato melhor, porque a depressão ela vem também por agentes externos. Às vezes é a maneira de tratar, que não sabemos tratar a quem nós mais amamos, a quem é muito importante em nossas vidas. E nós precisamos aprender a cuidar daqueles que nós amamos e que nós temos como importante em nossas vidas. Então nós devemos ter cuidado. Cuidado no falar, cuidado na agressão, em palavras. Nós temos que ponderar as palavras, saber que as pessoas são importantes, saber tratá-las e saber identificar também quando não há um tratamento ruim e a pessoa apresenta uma fraqueza. Aí nós temos que identificar que esses problemas pode estar relacionado a problemas internos, sabe? A dificuldades internas que aquela pessoa está passando. Então, o que nós temos que fazer? O primeiro passo é, se eu não entendo, eu tenho que buscar ajuda. Se eu não entendo, eu tenho que buscar um profissional que vai poder me ajudar a entender o que está acontecendo com o meu ente querido, certo? Então, nós vamos cuidar mais, olhar mais para as plantinhas que está ao nosso redor, aprender a regá-las, regar todos os dias. Nós vamos prestar atenção se não há nenhuma erva tentando sufocar. Nós vamos prestar atenção se o terreno está bom, se a nossa planta está bem nutrida. E quando eu digo nutrida, não é só na questão de alimentos, porque nosso corpo, nós somos corpo, alma e espírito, e nós precisamos alimentar essas três pessoas. O ser humano, o homem, ele precisa ser amado, ele tem necessidade de ser amado. Quando eu digo homem, é na forma generalizada, homem e mulher. Nós temos, ser humano, temos necessidade de ser amado. E que nós possamos amar aqueles que estão ao nosso redor e guardá-los, prestar atenção neles,
prestar atenção nos primeiros sinais, porque sempre apresenta os primeiros sinais. Eles dão sinais de que não estão bem. E nós devemos prestar atenção para que nós possamos ajudá-los. E nós possamos correr, limpar o terreno, nutrir necessariamente para que a nossa planta ela continue linda e quando chegar a primavera abrir lindas flores e dar frutos, né? Então é essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês. E como comecei, né? Provérbios 15:15 diz que a alegria do coração, ela aformoseia o rosto. Quando a pessoa está feliz no seu coração, o seu rosto apresenta. Você olha para ela e você percebe que ela está feliz, ela é feliz. E quando é o contrário também, o seu rosto denuncia que algo não está bem e que o seu coração não está bem. Nós vamos prestar atenção agora nas nossas plantinhas. Aquelas plantinhas maravilhosas que o Senhor nos confiou. Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um e que essa palavra venha falar o coração de vocês, tá? Beijo no coração de todos e fique com Deus.